E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. É o seguinte, vamos começar aqui com as nossas aulas, né, sobre o PET e o seu conteúdo. O PET 1 de vocês já adianta que é uma boa de uma revisão. Mas vamos começar a aula então. Então estamos de volta aqui ao regime de estudos não presencial, tá? 2021, e vamos para os planos de estudos tutorados, tá? Eu espero que vocês já conheçam esse site, onde vocês conseguem baixar todos os PETs para vocês. Tá? Assim que eles vão sendo lançados, eles aparecem aqui. No Estude em Casa. Então, esse daqui é o plano de estudo de vocês, tutorado. Tá? O conteúdo dele vocês podem achar nesse livro. Quem recebeu esse livro aqui o ano passado, Inspira História, pode ir lá ah, pela página. Fez a página, encontrar sobre o conteúdo do livro aqui. É o conteúdo de iluminismo. Ok? Desculpa, não é iluminismo, não. Ó, era República. Passa lá o período imperial. Depois do período imperial, vem tem o governo provisório. Depois do governo provisório, aí a gente chama de República Velha. Ok? Capítulo 2. Oligarca. Ok? Dá uma olhada. Tá lá pela página 29 de você, livro de vocês aí. Tá? Bom, então, vamos lá. Recapitulando, a proclamação da República foi um movimento realizado pelas elites, sem participação popular, ainda caracterizado pela deposição de um governo constitucional monar monarquia do Império de Dom Pedro II. A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República. Então vamos, sendo assim, passar aqui para a apresentação do Brasil Primeira República que eu montei. Bom, vamos lá. Brasil, a Primeira República. Então, a República da Espada, de 1889 até 1894, correto? A Constituição de 1891, ela vê, né, prevê ali tripartição do poder, ou seja, dividiu o poder em três estados, né? O executivo, legislativo e judiciário, federalismo, onde cada estado vai ter a sua individualidade, porém eles vão estar unidos em uma federação, tá? Essa é uma ideia dá certa liberdade para cada estado, né? Estado do país. E aí eles vão ter suas individualidades, mas ao mesmo tempo estarão unidos como uma nação. Tá? Federalismo. Sistema eleitoral, né? Os homens maiores de 21 vão poder votar, todos alfabetizados, e o voto é aberto. E era um passo para a democracia, mas ainda, ó, mulheres, os menores de 21, né? A gente pega aí os não alfabetizados, os pobres não votar nesse sentido. Eu falo os pobres, porque tem a questão da alfabetização, tá? Então, qualquer um aqui poderia, rico ou pobre, poderia votar desde que fosse alfabetizado. Quem conseguia ser alfabetizado? Apenas aqueles ricos que tinham acesso à educação. Poucos pobres. Bom, então o primeiro governo aí começa com Deodoro da Fonseca, governo provisório, tá? Eu tiro o monarca, eu tiro o imperador do poder, eu tenho que ter um governo de transição até chegar ao momento correto, né? Se espera depois dessa revolução. Então, os governos centralizados, fracassa a tentativa do golpe de Estado, eles não conseguem, várias tentativas de golpe de Estado, de tomada de poder, são colocadas. Depois a gente tem o governo do Floriano de Peixoto,
com fortes repressões, né, ao movimento de oposição. Ele é chamado de Marechal de Ferro. Qualquer governo, qualquer instituição que tente contra ele, ele vai ser duro, vai de frente, isso o apelido aí, e ele vai se aliar aos cafeicultores do Brasil a fim de fomentar a economia. Ok? Bom, continuando então, o Brasil na Primeira República é chamado de República Oligárquica, porque oliga significa aliança, arquia, governo, beleza? Do grego antigo. Considera esse período de República Oligárquica de 1894 até 1930. A gente tinha uma hegemonia, um governo que era praticamente apenas entre Minas e São Paulo. São Paulo porque tinha um poder econômico muito forte, Minas Gerais porque tinha o maior colegiado eleitoral, né, para votar. Então eles conseguiam ir revezando o poder. Esse sistema eleitoral favorecia a manutenção das oligarquias estaduais e municipais do poder, ou seja, as alianças políticas eram favorecidas. O governo café com leite significa essa aliança entre Minas e São Paulo revezando, né? Café por São Paulo, leite de Minas, tá? Pensando aí no queijo, nas produções de laticínios. A política dos governadores e o coronelismo. O que era o coronelismo? Tinha lá a figura de um coronel ditando as regras nas fazendas da região, dizendo quem tinha que votar em quem, o que tinha que acontecer, quem podia fazer as coisas. Ele não era um poder instituído pelo Estado, pelo governo, mas ele era aquele cara que, né, senhor que tinha suas terras e que tinha as costas quentes politicamente. E aí fica instituído então o que a gente chama de voto de cabresto, onde o eleitor era levado a votar em quem o coronel mandava, né? Geralmente o coronel era padrinho de alguém, né? Nessa eleição, de um político, e aí esse político ganhava a eleição naquela região onde o coronel comandava, tá? Tem uma caricatura muito conhecida aí, para vocês darem uma olhadinha. A Primeira República, da minha fotinha aqui. Então aí a gente tem aí no século XIX o café se torna o principal produto de exportação brasileira. Vocês podem observar a tabela aí, né? Nenhum outro produto vai conseguir bater o café nesse período. Depois ele tem uma queda, mas ele acaba voltando. A gente sabe até hoje que é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Talvez a soja já tenha passado ele. A crise de superprodução, né? Tem a crise econômica. Depois a redução do consumo externo, maior lucro para o agricultor, convênio de Taubaté. E aí depois isso vale uma leitura específica sobre esse conteúdo, porque é bem legal. As revoltas da República Velha. Então a gente vai ter um período de muitas revoltas, tá? A gente tem revoltas rurais e revoltas urbanas. As rurais, Guerra de Canudos, Guerra de Contestado, a revolta de Juazeiro. Todas elas porque o povo era muito miserável, passava muitas dificuldades e não tinham lugares, condições mínimas de sobrevivência. Então, principalmente essas três, eles vão buscar lugares melhores para viver de forma independente, sem que tenha que obedecer ao poder do coronel. Então, é um enfrentamento a esse poder estruturado e invisível do coronel. Tá? Já as revoltas urbanas, a revolta da vacina e a revolta da chibata, são revoltas diretas contra o Estado, contra o governo. Tá? Principalmente a da vacina, porque tentaram vacinar a população sem a conscientização, sem dizer para a população quais os benefícios da vacina. Hoje em dia a gente não pode lutar contra a vacina, é óbvio que a vacina tem que ser, a gente tem que tomar vacina, a vacina é uma coisa muito boa, né? Provado cientificamente, está vendo isso, é absurdo estar contra as vacinas, achar que o Estado, o governo quer você vivo, trabalhando e pagando imposto. O Estado não quer você morrer. O Estado não quer controlar você através de um chip da vacina, isso é bobagem. Então, a revolta da vacina naquela época, a gente está falando aí de 1904, 1910,
não lembro agora ao certo a data da revolta da vacina, é, todo mundo que todo mundo não queria se vacinar porque não sabia o que era vacinar, tinha acabado de ser inventada. A revolta das chibatas são contra marinheiros negros que estavam contra o Estado, mas foram provocados por marinheiros negros, passavam por maus bocados, né, nos encouraçados, na Marinha Brasileira, e a escravidão já tinha acabado, mas ainda sofriam castigos, ainda eram tratados como escravos dentro da Marinha Brasileira, seja pelo governo, pelo braço forte do governo do Brasil. E aí eles vão sequestrar os navios, apontar para a capital e falar: ou melhora, ou a gente vai destruir a capital. Vale a pena estudar a Revolta do Chibata, porque é uma das revoltas antes mais heróicas do ponto de vista da narrativa. Bom, aí tem os movimentos também trabalhistas para se levantar contra o governo e esse sistema estrutural. Os primeiros movimentos trabalhistas são o movimento comunista e anarquista, né, a criação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Tem os movimentos culturais, o movimento da Semana da Arte Moderna, de 1902, também questionando padrões sociais. E um movimento militar, né, fora o governo, que é o movimento tenentista, que são jovens oficiais que se levantam contra esse esquema de estrutura de poder corrupto que tinha se estabelecido no Brasil. Na Revolução de 1930 vem a queda do poder oligárquico, certo? Espero que esse resumo tenha dado o caminho certo para vocês. Logo eu vou poder, logo eu mando para vocês mais conteúdo. Por hoje é só. Obrigado.